eu não teria, Cássio, como trazer a Série B hoje com outra abertura que não fosse sobre esse Remo, tá? Porque foi o jogo marcante da Remo, 32ª rodada. Remo de Guto. Remo de Guto Ferreira, tá? Um jogo que incendiou de vez a campanha do Remo e incendiou de vez a Série B. Simboliza muito, porque a gente viu, tá? Um Mangueirão completamente lotado. Você sabe lá que no clássico lá, a operação de venda de ingressos, no clássico, cada clube tem a sua, né? Não sabia. Cada clube, Opera, mesmo no clássico, cada clube opera a sua venda. óbvio, sobretudo porque tem 2, na ida e na Sim, volta vale a mesma coisa. E aí fica essa disputa porque o estádio é dividido realmente os setores, a capacidade toda é igualzinho, curioso isso, né? isso. E como a transmissão foca na torcida que está do outro lado, no caso a Que torcida do foi a do Remo, Remo desse jogo. Eu não sei se nesse ponto, me desculpe os paraenses, eu não sei exatamente se é tipo Maracanã, que o cara tem um lugar fixo, ou dependendo do mando, o cara. Tipo, que o Paysandu foi o mandante desse jogo. Aí, se o Remo fosse o mandante e era o Remo que ficaria aqui, confesso que nesse momento deveria saber, mas eu realmente. eu comecei a assistir o jogo estava com uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, e a transmissão não focava na torcida do Paysandu, né? Então eu disse, pô, a torcida do Remo foi em peso, mas eu imaginava que estava completamente desequilibrado o Mangueirão pela situação dos dois clubes, né, no campeonato. O Paysandu já entrou em campo moralmente rebaixado, mas quando as câmeras trouxeram a imagem do lado da torcida do Paysandu, estava completamente lotado o estádio. E na hora que o Paysandu faz o primeiro gol, né, estava perdendo por 2-0, aí você vê o barulho, você ouve o barulho, o estádio inflama, e foi um clássico espetacular, um roteiro que quando o Remo vence, né, com aquele gol de falta, camisa 33, dos gols de falta mais bonitos da temporada, né, do jeito que ele pegou na bola. A própria narração do Rogério Vogel, né? É, quando eu disse, meu amigo, eu chego, sabe quando você fez assim, ó, que jogo, né? Porque eu já tava, é, pô, assistir de fora é mais confortável nessas horas, né? Quem tá ali de dentro não quer saber de grande jogo, quer saber só do resultado. Mas quem tá assistindo, eu já tava, que clássico, né? O Remo faz 2-0, o Remo tá buscando acesso, o Paysandu rebaixado, mas o Paysandu vai lá na força da rivalidade. É baixado, mas dentro do Paysandu, dentro dessas pessoas que foram para o estádio, essas pessoas não acham isso, tá? É, Veja, sim, essas pessoas que foram para o estádio, é hoje mesmo. Se ganhar vai a 29, vai ficar difícil. O cara não foi rebaixado. O cara. eu não sei, a gente já teve esse Eu mesmo também, debate com o veja, Sport na Série então, A. nem eu sei, nem você sabe. É, eu, eu, Eu acho eu diferente. considero, mas eu tava falando, eu É, considero o Paysandu mas rebaixado eu acho que e se a jogando turma que pela, lota o estádio, não sei se. e jogando pela maldade, assim. Mas o Paysandu vai lá, busca o 2-2, tá? Busca o 2-2 e já era um grande roteiro. Tem até mais chances para fazer o 3-2 do que o Remo, e aí tem esse desfecho E essa exposição espetacular. para tentar virar o jogo é justamente de quem acha que não está rebaixado. Porque se fosse só para fazer o mal, o 2-2 estava fazendo o mal já. É, o reparo número 780. Como a gente como a gente já disse aqui, o clássico mais disputado do mundo. Se não existe em nenhum outro lugar, pelo menos não de domínio público ainda, um clássico com veja, para chegar a 780, até eu vi um comentário assim: "Meu irmão, o cara tá contando sub-20, como é que é É, essa conta aí?" impressionante o número de jogos. Hã? Porque Impressionante o número de se você jogos. divide por 100 anos, um jogo por ano, pô. É. Tipo, são quase 8 partidas por ano, assim, é É, muito. mas era turno, retorno, primeira Mas fase, veja, né? Anos em mas que eu o tô Campeonato falando Paraense quase, era muito. mas perceba que desde, se fosse o caso, desde 1924 tem uma média de quase 8 jogos por, é muita coisa, pô. Muita coisa. E aí, Cássio, o gol de Diego Hernandes, que vestia a camisa 33, Tabu 33, a gente fez um vídeo, colocou aqui no canal recentemente, com as grandes estatísticas, as estatísticas mais insanas do futebol, e a gente trouxe o Tabu 33 entre elas, né? Foi um período em que o Remo, dentro dessas De 780 partidas, 93 a 97. o Remo teve uma sequência de 33 jogos sem perder do Paysandu, É muita tá? coisa. Mas a sequência que importa, Cássio, nesse momento, é essa sequência que a gente está vendo na tela agora, né? A gente vê aí justamente a comemoração de Diego Hernandes, né, após o terceiro gol, e é a sequência de 4 vitórias consecutivas, sequência sob o comando de Guto Ferreira. O Remo venceu o CRB em casa por 4-2, venceu o Operário fora por 1-0,
conseguiu um resultado decisivo, tá? Contra o Atlético Paranaense, um grande jogo. O Atlético Paranaense buscou o empate de todas as formas, tá? O Remo E depois buscou de novo o empate de todas as formas, mas aí não conseguiu a segunda vez. prevaleceu. Esse resultado, para mim, é o decisivo para que o Remo esteja de volta. E com uma carga de dramaticidade elevadíssima, venceu o clássico que tinha um mando de campo do Paysandu. Isso é muito importante para essa reta final, para essa estratégia. E aí a gente vê, Cássio, o Remo saindo de uma curva em que chegou, Cássio, a 12ª posição, tá? E salta aí para sexto lugar. Veja, ele está a uma vitória simples de entrar no G4. Sim, Porque o Remo está em quinto lugar, acima do Remo tem a Chapecoense em quinto e o Goiás em quarto. E o próximo jogo da próxima rodada é Goiás e Chapecoense. Então, se for empate, melhor dizendo, se for empate, ele passa os dois. Se houver o vencedor, naturalmente, até só para ajustar aqui, se houver o vencedor, ele sobe no mínimo para a quinta colocação, mas ele tem essa chance de entrar no e o G4. Atlético, né? Do Não, ele Mangueirão. fazer o papel dele. Porra, vê que oportunidade, que porta Eu vou aberta, até tá? confirmar se teve essa mudança, Fred, mas tava tendo a vontade de levar para o Bainão. Vou até- Os últimos jogos foram lá. Esse jogo contra o Atlético Paranaense foi O no, jogo foi no no Bainão, mas Bainão. até tá confirmando aqui. Até esse momento, pelo menos até essa nossa gravação aqui, o jogo segue no Mangueirão ainda. E aí, Cássio, a gente vê na tela, tá? Há quanto tempo o Remo persegue a quarta posição? Fred, com essas 4 vitórias seguidas sob o comando de Guto Ferreira, o Remo entrou, ele é um perseguidor, a gente até chegou a brincar aqui, que era um perseguidor. Tinha até uma expressão, Cercador. é cercador, a expressão que a gente chegou a usar aqui, porque Cuiabá, Remo, é porque Avaí. ele não entrava nunca, só ficava cercando ali o G4. Nesse momento, Continua sendo um cercador. isso. Precisa finalmente É. E romper essa barreira. romper essa barreira e tem uma chance nessa rodada, porque ele vai receber o Atlético. O jogo está marcado no Mangueirão. Eu tinha visto a informação da vontade de levar para o Bainão, onde jogou com o Atlético Paranaense, inclusive, Sim. ou seja, não seria nada que não vem acontecendo, mas até essa gravação aqui, o jogo continuava marcado para o Mangueirão. E o Remo hoje está na sexta colocação e ele tem alguns cenários para entrar no G4. Um deles que ajuda bastante é o fato de que o quinto lugar e o quarto lugar vão se enfrentar. O jogo, no caso, o Goiás, que é o quarto, e a Chapecoense, que é quinto. O jogo vai ser lá na Serrinha ou no Ailé Pinheiro, como o Hélio dos Anjos disse aqui, que é o nome oficial do estádio, e Sim. ele mostrou que tem um carinho pelo ex-presidente do Goiás, né? Quando ele estava lá, Chama de o pai dele no o futebol. pai dele no futebol. E lá na Serrinha, que é o apelido do estádio do Goiás, se houver empate, primeiro, a única conta do Remo entrar é vencendo, certo? Não, se empatar, não adianta. Ele até chega, enfim, chegaria a 52, mas teria menos O vitórias. Remo, de todo esse grupo, Cássio, ele é o que tem o pior critério de Isso, desempate. ele tem Tem muitos número de empates. vitórias. Para a colocação dele, ele vai ter sempre que ter um ponto a mais. Sim. Ele dificilmente Isso. vai ter um empate e outro critério. Então, o Remo, primeiro ponto, o Remo precisa vencer. Acontecendo isso, ele torce por um empate entre Goiás e Chapecoense. Se isso acontecer, e até só para em ordem cronológica, o Remo joga no dia 18 e esse jogo seria no dia seguinte, no dia 19. Só para. Então o Remo pisaria no G4. Veja, ele entraria no G4. Pisa no G4 e aí assiste o jogo, Não, se ele ganhar, ele pisa no ele G4. dorme. Quer dizer, Sim, ele pisa. Coloca o pezinho dele no G4. vai dormir, na Sim, verdade, claro. porque ele passaria esses dois e não tem ninguém que está atrás dele que poderia passar nessa situação. Então, se vencer, ele dorme no G4 e no dia seguinte ele torce por um empate nesse resultado. Se houver um empate, ele já está no G4. Se houver um vencedor, ele só passaria um. Porque Sim, o outro lá claro. continuaria na frente. Mas aí ele teria outras situações. Que duas Criciúma, chances. Ou torcer pela derrota do Criciúma, que tem 53 pontos, ou pela derrota do Novo Horizontino. Como o Fred falou, se for empate não adianta porque ele iria a 54, mas esses clubes, se tiverem 54, todos ganhando critério de o desempate. Novo Horizontino chegaria a 12 empates, da mesma forma, só que o Novo Horizontino tem um saldo melhor A 12 vitórias, né? no momento. O Criciúma enfrenta o Avaí, que também vai ser um jogo no Jogo da ressacada. Isso, e o Avaí que empatou com o Atlético Paranaense. E empatou fazendo confusão, levando expulso no fim. Agora perdeu o goleiro, tá? O goleiro foi expulso, o goleiro do Avaí. O Criciúma joga no dia seguinte. Porém, o Novo Horizontino joga um dia antes. Então, na verdade, quando ele enfrentar o Atlético, ele já vai saber se aquela carta já ajudou ou se já Das 3 que ele tem, né? exatamente. Porque se o Novo Horizontino perde,
ele já tá pela vitória simples, Sim, porque perfeito. independentemente do É isso. resultado de Goiás, então assim, sabe o que a gente usa bastante aqui, muitas vezes até meio batido, mas a gente é da geração da gente, a Caverna do Dragão. Pronto, Portal abriu ali, Uni que tinha um sotaque português ficou para trás, é só no abraço. Exatamente. O Uni ficou para trás e tá ali, tem uma chance de voltar para o parque de diversões, o Remo. Cássio, aqui a gente tem um gráfico na tela, né, passando por cima de Diego Hernandes, que mostra que o Remo ficou 4 rodadas no G4, né? E desde a nona rodada, quando ele sai do G4, ele vira esse perseguidor que teve uma hora que a gente, né, sob o comando ali de A gente Antônio Oliveira. chegou até a brincar aqui, ó. Foi esse sexto, foi esse recorte aqui, e vem até aqui, na verdade. Isso o Remo. E se a gente passar um próximo quadro, vocês vão ver, vou até passar logo o quadro, que essa sequência não é que o Remo era quinto, não, tá? Observem aqui na tela. Nessa sequência, o Remo ele era quinto com a mesma pontuação do quarto colocado. Então, é uma campanha inteira, né, rondando até o fundo do poço levado por Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, ele assume o Remo e faz um trabalho de oscilação. Tá? Ele vai oscilando, oscilando, sem conseguir vencer em casa, mas arrumando resultados fora de casa, até que eu sempre bato nessa tecla. Quem vive de campanha com a pontuação melhor fora, uma hora vai fundir, porque é em casa que você tem sua sustentação. E aí ele continuou com um desempenho muito ruim em casa, passou a perder fora, e a gente chega naquele cenário, Cássio, da 28ª rodada, que o Remo tinha 7 pontos de desvantagem em relação ao quarto. E 7 outra pontos. forma de observar é a relação de 10 pontos de variação do Remo nessa campanha. Sim. Chegou a ter 3 a mais, E vão né? 3 a mais e virar 7, ou seja, deu uma oscilada gigantesca. E aí justamente entra Guto Ferreira, que a gente está vendo na tela, Cássio. E com essas 4 vitórias, tá? Deixa o Remo Eu de novo fiquei eu em fiquei condições de. particularmente feliz por Guto Ferreira, sabia? Tava há algum tempo precisando, É, né? a gente falava aqui, ele estava, a imagem dele como treinador desse patamar, um patamar que briga por acesso, estava ruindo ali. Aí eu disse: "Aí, pô, será que vai", porque deu uma estagnada. Sim, Ele sim. passou por Coritiba, sai, passou para o Sport, ele foi queimando Mas os foi demitido do esporte com 4 jogos, Cássio. exatamente, foi queimando os cartuchos de clube com esse perfil que você sabe que vai brigar pelo acesso. Pode até não conseguir, mas briga pelo acesso. E na hora que ele entra no Remo, já é como o Fred mostra aqui, já é um Remo que será que vai fechar a competição, meio que Eu sinceramente imaginava que Guto daria a dignidade para a reta final do Remo, mas levaria para a estabilidade, mas não isso. então nesse caso, depois de algum tempo, por exemplo, teve a demissão do Cuiabá, onde ele perde por Sim. um título estadual de forma É, incrível, mas ele ainda segue, mas faz uma perdeu, série B média no Cuiabá. mas ficou marcada, Sim, claro. a forma como perdeu. E agora, depois de algum tempo, volta a ter um protagonismo que eu acho que cabe, veja, diante de tantos treinadores que jogam a segunda divisão, eu acho que Guto é pelo menos esse patamar. É, mas não vinha sendo de Não, fato, então, né. não vinha, por isso que eu estou dizendo que eu fiquei Eu particularmente também, feliz, assim, Cássio, com esse ensaio de recuperação da carreira dele. e porque a gente bateu em Antônio Oliveira desde quando ele foi especulado. Ah, Quando o Remo esse começou a erro. especular Antônio Oliveira, porque Hélio também, falando de Hélio, também avisou, viu, assim, que foi a direção do a gente tinha visto, né, Cássio, o que é que Antônio Oliveira tinha acabado de fazer com o Sport, não foi há 2 anos, não foi não, não há existe. 1 ano e meio, tinha sido Que escolha dias ruim, antes, que escolha ruim. né, um treinador que es acabou, né, implodiu pouco que havia no Sport e desconstruiu o trabalho de Daniel no Remo, desconstruiu aos poucos, deixando literalmente a equipe paraense no fundo do poço e basicamente sem chance de acesso, porque quando o Remo ficou na 28ª rodada a 7 pontos do G4, na 12ª posição, não era só um problema do Remo, era que foi justamente coincidiu com a alta do Criciúma, a alta do Atlético Paranaense. A gente não via mais como o Remo recuperar desempenho e recuperar posições, já que Criciúma e Atlético Paranaense pareciam ser times com camisa,
força financeira e, sobretudo, curva de desempenho para chegar no G4 e fechar o G4 junto com os até então estáveis Curitiba e Goiás. Eu acho que o Curitiba, nessa loucura de instabilidade da Série B, a gente ainda pode chamar o Curitiba de estável, tá? Mas nessa verdadeira montanha-russa que está sendo a Série B. E aqui, Cássio, um recorte, uma fotografia dos últimos 5 jogos, né, que é um recorte muito clássico, que é um recorte que aparece ali nas classificaçõezinhas ali do Google, da Globo, as mais tradicionais, que mostram naturalmente se o Remo venceu 4 jogos, né? O Remo é o time de melhor desempenho nesse recorte, tá? Com 12 pontos conquistados, enquanto o Goiás é o 19º, Não por tá? acaso, com esses 4 pontos que o Goiás tem, o Goiás pode ser ultrapassado.